Ei, estamos de volta! Oh, peguei você distraído, né? Amadinha, vamos lá, Amadinha! Vamos lá para a nossa aula de revisão, aula 45.2, coesão no contexto. Simbora! Falar de coesão, é claro que a gente está falando de texto, produção de texto e tipologia de texto, né? Tudo aqui conversam ao mesmo tempo. Então, texto, você aí, estudante, tem já internalizado que texto é todo enunciado, né? Todo enunciado que faz um sentido, tá? Seja ele por determinado grupo, ou seja ele por uma situação. Tem que ter sentido, senão não é um texto, tá? Produção textual. Nós temos o texto vinculado sempre para essa produção textual a partir de uma estrutura. Se você vai produzir um enunciado e ele tem que ter aí um enunciado que chegue no objetivo da produção, você precisa seguir a estrutura, que é a estrutura exatamente 3 partes importantes. Produção textual e a sua estrutura. Primeiro, introdução, depois, desenvolvimento e depois, conclusão. Beleza, na introdução. Já sabe que ele vai, no primeiro parágrafo, apresentar a sua tese. Beleza, e no desenvolvimento? Ele vai argumentar e vai defender a tese e finalizando com a sua intervenção, né? Que é a conclusão, e vai dizer só a proposta de intervenção. Beleza, isso tudo estamos falando do texto argumentativo, tá bom? Porque os outros têm essas 3 partes, introdução, desenvolvimento e conclusão, mas não precisa argumentar, beleza? Vamos aqui então, sobre coerência e coesão. Esses elementos, eles são importantíssimos, eles são fundamentais na produção textual. Tá? Por isso você tem que sim compreender o conceito. Coesão está ligado em relação a essa construção e que tem o objetivo de manter os itens ligados entre si, para que não haja problema no entendimento da mensagem. A coesão tem a ver com o uso correto da regência verbal, também com a regência nominal, ok? Então, nós vamos lá. Professora, a coesão tem a ver, eu tenho que utilizar a coesão, fazer coesão nas minhas orações, na minha frase? Sim, é exatamente aí que a coesão funciona. Você vai fazer o primeiro parágrafo. São 3 frases, vamos dizer assim, 3 orações. Beleza, 3 linhas você usou? Tranquilo, tem que ter coesão nessas 3 orações suas. Tá? Entre um termo e outro, entre uma oração e outra, precisa ter essa coesão. Beleza. Ah, tá, mas só ali? Não. O seu texto, ele inicia sempre com uma introdução, depois o desenvolvimento, depois a conclusão. Mas quem é responsável para fazer a ligação desses parágrafos, dessas partes, entre a introdução, o desenvolvimento e entre o desenvolvimento e a conclusão? A coerência. Quem faz a coerência entre eles são os conectivos, né? São aí as conjunções. As conjunções têm essa função, que é ligar, fazer aí essa ideia que ela seja ligada com progressão, um fato após o outro, tá? E regressão e progressão, isso acontece no desenvolvimento e no final a progressão para terminar. Então a coerência tem a ver menos com a gramática e mais com a semântica. O texto deve ser mantido numa mesma linha de raciocínio lógico, não deve se contradizer em momento algum e a não ser que o faça com um propósito, com um objetivo. Né, Amadinha? Porque não tem como o estudante produzir um texto lá no seu desenvolvimento. Na primeira parte ele afirma, embaixo ele nega. Como é isso? Não pode, tá? Isso é contradizer, tá bom? Assim encerramos a nossa revisão. Eu acredito que o nosso estudante compreendeu que coesão e coerência são importantes, né, Amadinha? Estão ligadas. Valeu, então! Até daqui a pouco.
lá nas atividades. Exatamente. Valeu! Olá, Madinha! Voltamos aqui. Voltamos para o nosso grande momento do Tirando Dúvidas. Eita. Resolução da atividade de sala. Vamos lá, questão número 1. Sobre a coesão textual, estão corretas as seguintes proposições. 1. A coesão textual está relacionada com os componentes da superfície textual, ou seja, as palavras e frases que compõem um texto. Esses componentes devem estar conectados entre si em uma sequência linear, por meio de dependência de ordem gramatical. 2. A coesão é imaterial e não está na superfície textual. Compreender aquilo que está escrito dependerá dos níveis de interação entre o leitor, o autor e o texto. Por esse motivo, o mesmo texto pode apresentar múltiplas interpretações. 3. Por meio do uso adequado dos conectivos e dos mecanismos de coesão, podemos evitar erros que prejudicam a sintaxe e a construção de sentidos do texto. 3. Por meio do uso adequado dos conectivos e dos mecanismos de coesão, podemos evitar erros que prejudicam a sintaxe e a construção de sentido dos textos. Já lemos lá, trouxemos para cá para dar sentido. 4. A coesão obedece a 3 princípios. O princípio da não contradição, o princípio da não tautologia e o princípio da relevância. 5. Entre os mecanismos de coesão estão a referência, a substituição, a elipse, a conjunção e a coesão lexical. Letra A. Apenas a 5 está correta? B. A 2 e a 4 estão corretas? C. A 1 e a 3 estão corretas? D. 2, 4 e 5 estão corretas? E. 1, 3 e 5 estão corretas. Vamos lá, então. Com certeza, você analisou, tomou nota, ouviu a explicação, ouviu a revisão, acompanhou e, claro, que chegou no gabarito ok, né? Alternativa letra E é o nosso gabarito. Então, estão corretas 1, 3 e 5. Aqui a gente já pode... já pode ver aí a questão 5, né? A 1 primeiro, A1. aqui, ó. Aqui é tudo ok, tudo certo. A coesão textual, sim, está relacionada com os componentes da superfície textual, que é a estrutura, né? Ligada aí à palavra e à frase que a gente falou, né? Que liga os termos. O termo é isso, as palavras e as frases que compõem um texto. E a 3 que está aqui, né? Por meio do uso adequado, dos conectivos, dos mecanismos de coesão, pode evitar erro, prejudica a sintaxe e a construção do sentido do texto. E 5, que entre os mecanismos de coesão estão a referência, a substituição, a elipse, a conjugação e a coesão lexical. É o que pode ser feito ali no texto para ter coesão e coerência. Questão 2. Considere as seguintes sentenças. 1. Ainda que os salários estejam cada vez mais defasados, o aumento de preço diminui consideravelmente o seu poder de compras. 2. O governo resolveu não se comprometer com nenhuma das facções formadas no Congresso. Desse modo, todos ficarão à vontade para negociar as possíveis saídas. 3. Embora o Brasil possua muito solo fértil com vocação para o plantio, isso consegue atenuar rapidamente o problema da fome. 4. Choveu muito no inverno deste ano, entretanto, novos projetos de irrigação foram necessários. Observando aí o que está em destaque, né? Comando da questão. As expressões grifadas não estabelecem as relações de significado adequadas, criando problema de coerência. Em letra A, 1 e 4 apenas. B, 2 apenas. C, 1 e 3 apenas. D, 2, 3 e 4 apenas. E, 2 e 4 apenas. Qual delas está tendo aí esse problema de coerência? Hein? Vamos lá. A, B, C, D ou E? Letra C, só na frase 1, né? Que é a incoerência, ela se dá no uso do conectivo ainda que, tendo em vista que uma frase é consequência da outra,
Ou seja, uma ideia, depois vem a outra para completar. Por isso ali aconteceu a incoerência. Uma forma de corrigir é deixar o período coerente, seria o seguinte: ao invés de usar ainda que, deveria ser devido ao salário estarem cada vez mais defasados, o aumento de preços diminui consideravelmente seu poder de compras, beleza? E na frase 3? Embora o Brasil possua muito solo fértil com vocação para o plantio, isso conseguiu atenuar rapidamente o problema da fome. A conjunção indica a diversidade, enquanto a correlação entre as frases é de consequência. Uma forma de corrigir seria mudar a conjunção, trocar embora por como. Pronto, muito bem. Questão 3. Todos querem que nós... Apenas uma das alternativas completa coerente e adequadamente a frase acima. Assinale-a. Letra A. Desista da ação contra aquele salafrário. B. Recuperássemos a vaga de motorista da firma. C. Tentamos aquele emprego novamente. D. Estejamos prontos em breve para o trabalho. E. Desfilando pelas passarelas internacionais. Para completar a sentença de maneira ali coerente, adequadamente. Letra A, letra B, C, D ou E. Não daria certo, né, Amadinha ali? Letra A. Todos querem que nós desista? Aí já estaria eliminada pela questão da concordância. Não tem como. Letra B. Todos queremos que nós recuperássemos a vaga de motorista da firma? Todos querem. Que tempo está ali? Todos querem. Não conjuga com recuperássemos, tá? Dá bem descartada. Letra C. Todos querem que nós tentamos aquele emprego novamente? Tentamos? Gente, não deu certo, né, a conjugação. E letra E. Todos querem que nós desfilando pelas passarelas internacionais? Também não deu ali. E é claro, restando ali coerentemente, adequadamente a letra D. Todos querem que nós estejamos prontos em breve para o trabalho. Beleza? Muito bem. Vamos aí para a questão número 4. Indique as relações semânticas estabelecidas pelos conectivos em destaque. Atenção! De olho nas conjunções. 1. Como a chuva estava muito forte, não foi possível continuar o show. 2. Eu não conseguia apresentar o trabalho porque eu estava muito nervosa. 3. Os manifestantes terão suas reivindicações atendidas, exceto se usarem de violência. 4. Estava doente, mas foi trabalhar. 5. Os brasileiros são tão trabalhadores quanto os norte-americanos. Comando da questão que já foi dada é observar aí os conectivos e chegar no gabarito. Letra A. E um a um, na sequência, na ordem, né? Comparação, condição, finalidade, oposição e tempo. B. Causa, conformidade, oposição e condição. C. Causa, condição, oposição e comparação. D. Finalidade, comparação, tempo, condição, causa. E letra E. Causa, condição e causa. Então, de acordo aí com a sequência, como sempre a gente fala, né? Quando aparecer um item dessa maneira, vai lá, coloca o número, né? 1 lá no primeiro, 2, 3, e assim você não se perde. Eita, que a Amadinha já liberou o gabarito, e o nosso gabarito é a letra C, alternativa C. Temos aí causa, como o primeiro conectivo lá, como uma causa. O segundo também, o terceiro, na terceira oração, condição e posição, oposição e, por último, uma comparação. Beleza? E vamos embora agora dizendo o seguinte para o nosso estudante, agora é com você, porque chegou a hora do Se Liga no Enem. Vamos lá. Treineiro aqui, ó. O aluno treineiro vai responder agora esse item. Vamos aí. Gripado. Penso entre os espirros em como a palavra gripe nos chegou após uma série de contágios entre línguas.
Partiu da Itália em 1743 a epidemia de gripe que disseminou pela Europa. Além do vírus predominantemente dito, 2 vocábulos virais, o italiano influenza e o francês gripe. O primeiro era um termo derivado do latim medieval influentia, que significava a influência dos astros sobre os homens. O segundo era apenas a forma nominal do verbo griper, isto é, agarrar. Supõe-se que fizesse referência ao modo violento como o vírus se apossa do organismo infectado. Trecho aí de Rodrigues sobre palavras. Vamos então ao comando da questão. Para se entender o trecho com uma anuidade de sentido, é preciso que o leitor reconheça a ligação entre seus elementos. Nesse texto, a coesão é construída predominantemente pela retomada de um termo por outro e pelo uso da elipse. O fragmento do texto em que há coesão por elipse do sujeito é, letra A. O primeiro era um termo derivado do latim medieval influentia, que significava a influência dos astros sobre os homens. B. Supõe-se que fizesse referência ao modo violento, ao como o vírus se apossa do organismo infectado. C. A palavra gripe nos chegou após uma série de contágio entre línguas. D. Partiu da Itália em 1743 a epidemia de gripe. E. O segundo era apenas a forma nominal do verbo griper. Ok, então você aí nesse comando já percebeu que foi construído em 2 partes, né? E que a sua obrigação como aí aluno treineiro era compreender que você teria que encontrar o gabarito onde a alternativa estivesse aí presente a coesão a partir da elipse, né? Que vamos ver aí a coesão por elipse do sujeito. Vamos ver aí onde está. Letra A, letra B, letra C, D ou E. E é claro que você teria que fazer aquela análise, né? Encontrar o sujeito na oração primeiro. Supõe-se, né, que fizesse referência ao modo violento como o vírus se apossa do organismo infectado, né? E ali, então, o nosso gabarito chegando na letra B. E eu espero que você tenha conseguido. Se não conseguiu, o aluno fica triste. Não, fica o aluno chora, o aluno grita, esperneia, faz o quê? Volta lá ao nosso conteúdo, reveja essa aula e coloque na prática novamente, Amadinha. Viu só? O Enem, ele cobra geral, né, Amadinha? Olha a elipse, né? Vai lá encontrar o sujeito. Já foi trabalhada uma aula sobre o sujeito. Então, você precisa encontrar, observar o que o comando pede. É importante isso, tá? Beleza, então chegou a hora do Clube de Leitura. Então, vamos lá, vamos aí para a obra. Estamos quase no final da unidade 2, por isso, aluno da NASA, Momento Literatura. Com certeza você aí já fez a leitura. Se não conseguiu terminar, vamos, vai um pouquinho. Chegue lá, uma história tão legal. A Marca de uma Lágrima, de Pedro Bandeira. O que o livro relata, Amadinha? Qual é a história? A história de uma adolescente de 13 anos chamada Isabel. Ela é convidada para a festa de aniversário de seu primo, Cristiano, e leva consigo sua melhor amiga, chamada Rosane. Gente, ela quem levou. Exatamente. Na festa, ela reencontra Cristiano, a qual não via há mais de 3 anos, e acaba se apaixonando por ele. Ave Maria. Então, aluno da NASA, pronto, para você o spoiler aí danado de bom, né? Aquele que não leu, que eu espero que não exista esse aluno que não leu, né, ainda, tá bom? Mas é isso, lembre-se que você tem um trabalho ao final, né, ao final, para você aí concluir a unidade 2 e colocar lá no portfólio e também é uma atividade de requisição aí do projeto Clube de Leitura, né, Madinha? É isso aí. Tá bom? Então, beleza. Para finalizar a nossa aula, a nossa mensagem do dia. Vamos lá, juntos! É importante que confie, acredite em você, mesmo e no seu triunfo. Tenha fé, esperança e lute com todas as suas forças pela superação. Legal, é isso mesmo. Acredite em você. Eu acredito. Você também acredita, né, Matheus? Acredito. Nós acreditamos. Então, você também precisa acreditar mais do que nunca.
Então, amadinhos, obrigada pela companhia de vocês e até a próxima aula. Valeu, até a próxima.